Olá, João Matos aqui, Mecânica dos Corpos Rígidos, 8º encontro. Vamos falar um pouco mais sobre momento de uma força. Agora, vamos abordar o assunto sob o ponto de vista de um trabalho em R2, como a gente estava acostumado a fazer lá no ensino médio. Problemas onde nós temos forças em R2, temos vetor de exposição da força também em R2, ou seja, tudo no plano. Então, digamos que eu tenha essa situação aqui, ó. Vamos pegar esse cilindro como base para o nosso raciocínio, e esse plano que eu estou marcando aqui é o plano alfa. Então, tudo que eu tenho na minha situação se desenvolve aqui nesse plano. As forças, aqui eu estou mostrando apenas uma força, mas se eu tivesse uma outra força, estaria também no plano alfa, uma terceira força no plano alfa. E, respectivamente, se eu estou verificando aqui o momento, a tendência dessa força ou dessas forças em girar o corpo em torno do ponto O, ou do eixo perpendicular ali que passa por O, tudo está aqui nesse plano alfa. Logicamente, as forças e os vetores de posição dessas forças estão no plano alfa. Porém, os momentos, como eles se originam a partir de um produto vetorial, eles são perpendiculares a esse plano. Então, digamos que eu queira o momento dessa força em relação a esse ponto. Então, do jeito que eu já fiz lá em R3, eu vou considerar aqui o vetor posição da força até o ponto de aplicação da força. E vou fazer o produto vetorial, como a gente viu na aula anterior, de uma forma geral, para R3. Porém, agora eu estou querendo estudar um caso particular, o caso para R2, no sentido de simplificar essa operação, no sentido de não ter que fazer aquele determinante. Não que ele seja impossível aqui, ele pode ser feito também. Porém, existe uma outra forma de se fazer isso que pode simplificar sobremaneira a nossa metodologia para resolver problemas que se passam no plano. Então, se eu quiser visualizar esse momento, eu sei que ele é perpendicular ao plano formado por R e por F. E eu sei que esse plano é o plano alfa. Então, o vetor momento ele vai ser perpendicular ao plano, conforme mostra esse vetor em vermelho que eu acabei de assinalar ali. Então, aqui em particular, utilizando a regra da mão direita, eu vejo que o momento ele está para cima, tá? Esse vetor aqui. Basta, né, você imaginar a sua mão direita fechando o vetor R sobre esse vetor aqui, ó, F', amarelo, que é um vetor equivalente ao vetor F'. Do ponto de vista matemático, ele pode ser utilizado para cálculo desse momento. Então, ele está para cima. Então, tudo que ocorrer aqui no plano, em termos de momento, ou vai estar para cima ou vai estar para baixo, mas vai ser perpendicular a esse plano. Eu poderia ter uma outra força cujo momento em relação ao ponto A fosse um vetor para baixo. Então, todos os momentos gerados pelas forças que se encontram nesse plano em relação ao ponto A, o ponto O, que eu peguei aqui como exemplo, esses momentos estarão para cima ou para baixo, o que facilita muito em termos de cálculo, porque eu vou ter que somar esses vetores, se eles estiverem todos para cima, ou vou ter que subtrair, se alguns estiverem para cima, outros estiverem para baixo. Então, só aí eu já percebo que tem uma grande simplificação nos cálculos. Agora, como é que eu torno isso operacional? Bem, eu vejo aqui a expressão do módulo do vetor, do produto vetorial que caracteriza o momento de uma força. E eu vejo que ele é o módulo do vetor posição pelo módulo da força e o seno de θ, que é o ângulo entre o vetor posição e a força. Vamos analisar então essa expressão de uma maneira um pouco mais detida. Tá? Vamos pegar aqui, vamos acrescentar um sistema referencial, tá? Onde eu tenho aqui um eixo Z e um eixo X, e vamos pegar esse plano e vamos colocar ele aqui, como se estivesse olhando para a gente, ou a gente olhando para o plano. Então, eu observo aqui, esse vetor equipolente, tá? O vetor equipolente, que é o meu F', o vetor posição e o ângulo
entre eles. Então é essa a situação que eu tenho. Tá? Agora, se eu for analisar a expressão do módulo da força, eu vejo que é R que multiplica F que multiplica seno de θ. Agora, olhando para a figura aqui abaixo, eu vejo que F que multiplica seno de θ é a minha componente vertical da força. É a minha componente vertical da força. É a minha Fy. Isso me indica o seguinte, que só vai entrar aqui na composição de cálculo do módulo do momento a componente vertical, ou seja, a componente perpendicular, melhor dizendo, ao vetor posição da força. Somente essa componente ela vai entrar ali no cômputo desse módulo do momento de uma força em relação ao ponto O. Então, quando eu estiver trabalhando em uma situação plana, ou seja, as forças estiverem ali no plano e eu tiver que calcular momentos, eu vou me concentrar no vetor posição da força, ou seja, eu vou ver a distância até o ponto de giro e vou ver as componentes que são perpendiculares a essa direção. As componentes que não forem perpendiculares, ou seja, são componentes que provavelmente vão estar passando pelo ponto de giro, ou eixo de ação vão estar passando pelo ponto de giro. Essas componentes elas não vão contribuir para o cálculo do módulo do momento de uma força. Vamos ver aqui um caso mais concreto. Digamos que eu tenho uma barra de 8 metros e ela está fixada aqui nesse prisma e ela tem possibilidade de giro em torno desse ponto O. Eu posso girar ali. E eu tenho lá na outra extremidade uma força de 40 newtons que foi aplicada aqui formando um ângulo de 30 graus com o eixo X. Vamos calcular o momento que essa força provoca tomando como referência o ponto O. Bem, conforme a gente viu no slide anterior, somente a componente perpendicular ao vetor posição da força vai contribuir para esse momento. Então, o que eu tenho que localizar aqui é o vetor posição da força. Então, ele vai do ponto O até o ponto de aplicação da força. Porém, basta eu visualizar essa linha de ação. A linha de ação que passa pelo ponto de giro e pelo ponto de aplicação da força. E calcular a componente perpendicular a essa linha de ação. Essa componente é a componente que a gente vai utilizar para cálculo do momento. Então, essa componente ela vai ser igual a 40 seno de 30. 40 seno de 30, ou seja, essa componente aqui. Do ponto de vista da visualização, eu posso visualizar essa componente aqui, mas eu tenho que ter a noção que ela está sendo aplicada nesse ponto, tá? No ponto de aplicação da força. Então, a componente que me interessa para cálculo de momento é essa daqui, é 40 seno de 30, é uma componente de 20 newtons. A componente horizontal, ela não me interessa. Por quê? Porque a linha de ação dela passa pelo ponto de aplicação da força. É como se eu estivesse falando o seguinte, o ângulo entre esse vetor aplicação e essa componente, esse vetor posição, melhor dizendo, e essa componente horizontal, ele é um ângulo de 180 graus. E um ângulo de 180 graus, né, esse aqui é o vetor posição, esse daqui é a componente horizontal. Isso daqui é um ângulo de 180 graus. E a gente sabe que seno de 180 é igual a zero. Então, essa componente horizontal, a componente cuja linha de ação passa pelo ponto O, não vai provocar nenhuma tendência de giro, ela não contribui para o cálculo do momento. Então, o meu momento ele pode ser calculado assim, a força que me interessa, ou a sua componente que me interessa, que é a componente de 20 newtons, que multiplica a distância até o ponto de rotação. Então, dá 20 que multiplica 8, isso daqui é igual a 160 newtons metro. A única coisa que falta aqui agora é determinar o sentido desse momento. Se ele vai provocar uma rotação no sentido horário ou se vai provocar uma rotação no sentido anti-horário. Para que eu possa atribuir um sinal a esse módulo aqui. Tá? Então, eu vou me utilizar de um sistema referencial. E geralmente o sistema referencial utilizado é esse que eu coloquei aqui no canto. Tá? E esse sistema referencial ele me mostra o seguinte, que rotações no sentido
anti-horário são positivas e rotações no sentido anti-horário são negativas. E essa componente aqui, ó, como eu posso visualizar, ela está provocando aqui, ó, uma rotação no sentido horário. Então, esse momento vai ser um momento negativo. Então, né, você simplesmente, depois de calcular o módulo por força vezes distância, associa um sinal a esse valor, dependendo do sentido de giro que a força tende a provocar no corpo. Então, o que você tem que analisar quando está calculando o momento é o sentido de giro, e não se a força é positiva ou negativa. Perceba que essa força aqui, ó, essa componente de 20 newtons, ela é positiva, segundo aquele sistema referencial que eu coloquei aqui no canto. Porém, o momento que ela provoca é negativo, porque tende a criar uma rotação na barra no sentido horário. E sentido horário, para mim, naquele sistema referencial ali, é algo negativo. Ok? Isso facilita muito os nossos problemas, a resolução dos nossos problemas, quando a gente tiver todas as forças no plano. A gente já utilizava isso lá no ensino médio para cálculo de momento, então eu estou acentuando, estou relembrando, né, esse fato aqui. Então, basicamente, como mostra a figura aqui, ó, eu vou pegar a força, tá, aqui, ó, a linha de ação aqui, ó, sobre a qual a força atua. Vou pegar a linha que liga o ponto de aplicação da força até o ponto de giro, tá? Isso aqui é perpendicular, tá? E vou calcular a força vezes distância. E depois vou observar qual é o sentido de rotação. O sentido de rotação, se ele for anti-horário, vai ser um momento positivo. Se for horário, vai ser um momento negativo. Ah, isso pode mudar? Pode. Dependendo do sistema referencial que você adote, você vai ter que fazer um estudo para ver se esse sentido anti-horário ele continua sendo positivo. Tá? Mas para esse sistema referencial aqui, ó, que a gente está adotando, tá? Esse aqui, ó, X e Y, o eixo Z ele sai do plano da tela. Então, quando eu imagino através da regra da mão direita, fechando aqui o eixo X sobre o eixo Y, meu polegar ele vai apontar nessa direção. E esse sentido aqui é um sentido anti-horário. Então, o sentido anti-horário para esse sistema referencial é positivo. Agora, para outro sistema referencial, digamos que eu tenho, ó, esse sistema referencial aqui, que é possível, o X, o Y e o Z. O Z vai estar para onde? O Z ele vai estar entrando no plano aqui da tela do computador, da tela onde você está visualizando isso. Então aqui, ó, imaginando fechando o eixo X sobre o eixo Y, pela regra da mão direita, eu vejo que meu polegar entra na tela do computador. Então o sentido positivo aqui para mim é o sentido horário. Então isso, né, de analisar se o sentido anti-horário é positivo ou negativo, vai depender do sistema referencial que você adote. Mas facilmente você pode determinar isso através da regra da mão direita. Bem, aqui nesse slide eu chamo a atenção para o fato de que quando você estiver analisando o momento, você tem que analisar a tendência de giro e comparar essa tendência de giro de acordo com o seu sistema referencial, para ver se esse giro ele representa algo negativo ou algo positivo. Não é analisando o sinal da força, você tem que analisar o sinal do momento que ela provoca. Então aqui eu tenho, ó, dois exemplos. Eu tenho o exemplo de uma força de 4 newtons, melhor dizendo, que está sendo vista, né, no referencial aqui no canto, assinalado, tá? Esse referencial aqui. E essa força, de acordo com esse referencial, é uma força positiva. Aqui, ó, está voltada para cima. Como é que eu calculo esse momento? Eu pego aqui, ó, força vezes distância, sem me ligar no sinal da força. Eu faço simplesmente módulo da força vezes módulo da distância. Eu faço esse produto modular. Tá? Então, 4 que multiplica 3, porque essa distância é igual a 3. Então, o meu momento ele possui módulo 12 newtons metro. Agora eu tenho que associar um sinal a isso aqui. Aí eu vejo qual é a tendência de rotação que a força tende a provocar. Então, ela tende a provocar, ó, essa rotação em torno do ponto O. E essa rotação é uma rotação horária. E rotações horárias dentro desse sistema referencial são rotações negativas. Tá? Então, esse momento é um momento negativo. Ele é representado por menos 12 newtons metro. Perceba que aqui, ó, a força é positiva, mas ela provoca um momento
que é negativo. Da mesma forma, a gente pode analisar essa situação aqui embaixo. Essa força, segundo o sistema referencial, ela é negativa, ela está para baixo. Ela é uma força de 4 newtons. Perceba que o problema, ele sempre vai informar aqui o módulo do vetor. Ele já não coloca um sinal aqui para você. Não coloca F igual a menos 4. Porque quem elabora, por exemplo, o enunciado de um problema não sabe qual é o sistema referencial que você vai adotar. Você pode adotar um sistema referencial onde essa força é negativa ou ela é positiva. Vai depender de como você oriente os eixos do seu sistema referencial. Então, nos enunciados, você sempre vai ter os módulos. Aqui, ó, 4, 4. Então, eu vou calcular aqui, ó, 4 que multiplica 3, tá? Dá 12. Eu estou fazendo um produto modular, 4 que multiplica 3, simplesmente, 12. Agora eu vou ver o sentido de rotação que essa força aqui, ela tende a provocar na barra. É um sentido de rotação anti-horário. Ela está tentando rodar, ó, a barra em torno desse ponto. E esse sentido de rotação aqui, ele é positivo, segundo esse meu sistema referencial. Então vai ser simplesmente 12 newtons-metro. Perceba que a força é negativa, porém o momento que ela provoca é positivo. Vai ser sempre assim? Não, eu tenho que analisar caso a caso. Eu tenho que analisar o tipo de rotação que a força provoca, independente dela estar para cima ou estar para baixo. Ok? Bem, então o procedimento básico, né, para a gente calcular o momento é isso, né? Eu pego aqui, estudo a situação que eu tenho e determino as componentes horizontais e verticais das forças que eu tenho atuando no corpo. E eu sei que somente as forças perpendiculares à distância que liga o ponto de aplicação da força ao ponto de giro, elas provocarão momento. Ou seja, aqui no caso somente as Fy. Mas a ideia geral é a força, a componente tem que ser perpendicular a essa distância que liga o ponto de aplicação da força até o ponto de giro. Vamos ver aqui um caso bem particular, um exemplo. Obtenha o momento resultante em relação a das forças da figura a seguir e determine o sentido de giro da barra. Então tem uma barra onde eu tenho diversas forças aplicadas nela. Perceba que o momento, né, a sequência de momentos aqui são vários vetores. Só que como eu tenho todas as forças aplicadas no plano, são momentos que saem do plano da tela ou que entram no plano da tela. Então eu não preciso pensar necessariamente nos momentos como vetores. Eu posso pensar apenas em rotações positivas ou negativas. Não que isso traga algum prejuízo, pensar em termos de vetores, mas esse é um caso mais simplificado. Quando eu tenho problema em R3, não. Eu tenho momentos que são vetores apontando para qualquer direção, qualquer sentido em R3. Mas aqui, quando todas as forças estão no plano, não. A situação é bem mais simples. Então, o que eu tenho que fazer aqui é uma varredura da barra e determinar os produtos de força, distância. E depois verificar, segundo o sistema referencial, qual é a tendência de giro que essas forças aqui provocam. Então eu tenho aqui, ó, essa força de 3 kN. Então tem aqui, ó, 3 que multiplica 2. Eu tenho que localizar, mesmo que seja mentalmente, o eixo de atuação, a linha de ação da força. Eu estou vendo que ela é perpendicular a essa linha que liga o ponto de aplicação da força até o ponto de giro. Ah, você poderia perguntar, bem, mas aí a linha é essa aqui, ó. E ela não é perpendicular, né, à linha de ação da força. Ela forma um ângulo diferente do ângulo de 90 graus. Porém, nesses problemas, embora eu esteja vendo aqui a espessura da barra, como ele não forneceu a espessura da barra, eu desprezo, considero essa espessura muito pequena comparativamente ao comprimento da barra. E aí eu não considero essa espessura. De tal forma que o ponto de aplicação da força é como se fosse esse ponto aqui, ó, que eu estou assinalando. Então, a distância até o ponto de rotação e o ponto de aplicação, tá, ele pode ser visualizado dessa maneira. E aí o eixo de ação da força, ele continua sendo aqui, ó, perpendicular. Então, basta fazer força vezes distância. Então, a força vezes distância, 3 vezes 2, e aí eu vejo a tendência de rotação dessa força. A tendência de rotação que essa força provoca na barra. É uma rotação no sentido horário. Sentido horário para mim aqui é negativo. Então tem aqui, ó, menos 3 que multiplica 2. Então tem aqui, ó, menos. Depois eu tenho essa outra força, a força de 4 kN, que está a uma distância de 5 metros até o ponto de rotação. Então eu vejo a distância do ponto de rotação
até a linha de ação da força. Essa distância é uma distância de 5 metros. Então fica 4 vezes 5. E a tendência de rotação é uma tendência de rotação horária, que segundo esse sistema referencial é negativa. Por isso é que tem o sinalzinho negativo aqui na frente. Continuo aqui a minha varredura da barra. Encontrei uma força de 2 kN. Então tem uma distância aqui de 7 metros. Então tem aqui 2 que multiplica 7 e a tendência de rotação é negativa, né? Porque é uma tendência horária. Então eu tenho aqui menos 2 que multiplica 7. E aí eu vejo a última força, que é essa força aqui de 8 kN. Tá? Então, qual é a distância dessa força até o ponto de rotação? É uma distância de 8 metros. Eu vejo assim, eu vejo a linha que liga o ponto de rotação até o ponto de aplicação da força. Eu tenho 8 metros aqui. Então é 8 que multiplica 8, porque a força aqui também vale 8. E a tendência de rotação dela é anti-horária. Anti-horária é positivo. Então fica sinalzinho de mais aqui na frente, sinalzinho positivo. Fazendo todos os produtos, eu tenho menos 6, menos 20, menos 14, mais 40. Somando algebricamente tudo isso, eu tenho que o somatório dos momentos é igual a 24 kN/m. É o momento resultante. Eu tenho várias forças. Algumas tentam criar uma rotação no sentido horário, outras no sentido anti-horário. Mas no final, a rotação resultante obedece a esse número aqui. Então, é uma rotação de intensidade de 24 kN/m, e como é positiva, é uma rotação no sentido anti-horário, porque para o sistema referencial adotado, eu tenho aqui que anti-horário é positivo. Ok? Então, esse tipo de raciocínio a gente vai utilizar nos problemas que virão mais adiante. E ele é muito útil e é simplificador. Sempre que a gente tiver todas as forças em um plano, uma situação onde o problema pode ser resolvido em R2, em vez de utilizar aquela matriz e cálculo de determinante para obter os momentos provocados pelas forças, eu posso obter esse raciocínio simples. Força vezes distância, analiso o sentido de rotação desse momento. Ok? Bem, vamos ficar por aqui hoje. Vejo vocês na próxima aula. Tchau.